Bom dia! Estamos novamente debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus nessa terça-feira. E nós estamos falando a respeito da arma mais poderosa que existe nesse universo para transformação, para mudança da história da humanidade. Pode mudar a história da humanidade. A palavra de Deus, ela pode mudar a minha história, a sua história e a história de toda a humanidade. Hoje nós vamos estar falando novamente sobre florescendo na palavra de Deus. Hoje é o nosso devocional número 23 e nós vamos continuar então falando a respeito disso. Ontem nós falamos a respeito do convite de Jesus e ele nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. E este convite nos chama para sermos firmados na rocha que é Cristo. Cristo é o fundamento da vida, é o fundamento da nossa vida. Então nós precisamos entender que se a base de Jesus deve ser também a nossa base. Se a base da vida do nosso mestre era a palavra, é a palavra, sendo ele a própria palavra, então a base, o fundamento da nossa vida deve ser a palavra de Deus. Jesus, ele concluiu esse princípio poderoso quando ele fez o Sermão do Monte. E ele fez a seguinte declaração que eu gostaria de ler para você hoje. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 26. Que se chama Os Dois Fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e batem com força contra aquela casa, mas ela não desaba, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, sem sabedoria, que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e batem com força contra aquela casa, e ela desaba, sendo assim de grande ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então aqui nós temos dois fundamentos. Uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre areia movediça. E eu quero usar esse tema para falar sobre uma vida construída sobre as Escrituras e uma vida baseada em emoções e em sentimentos. Portanto, Jesus nos fala a respeito então desses dois homens, um homem prudente e sábio, um homem insensato e imprudente. Então, o que nós podemos aprender com esses dois exemplos desses dois homens que construíram a sua casa? O que nós devemos nos ocupar em construir a nossa vida sobre a rocha da prática dos ensinos de Jesus e não sobre a areia movediça das emoções. Nós vivemos em uma sociedade guiada pelos sentidos, pelaquilo que sente, pelas emoções, pelos sentidos.
guiada e governada por suas emoções, pelos sentidos. Nós precisamos entender algo muito poderoso, que nem os sentimentos, nem a opinião pública, que facilmente muda os nossos sentimentos, devem determinar as verdades a respeito da nossa vida. Pois a verdade, ela não está enraizada em nossos sentimentos, em nossas opiniões, mas sim nas Escrituras. Pessoas governadas por suas emoções vivem seus altos e baixos. Não queremos diminuir o valor das nossas emoções, pois é por meio delas que nós nos conectamos a Deus emocionalmente, juntamente com outras dimensões do nosso ser. No nosso relacionamento com Deus, existe um comportamento também emocional. Entretanto, todos os aspectos da nossa experiência com Deus precisam ser testados e compreendidos pelas lentes da palavra de Deus. Nem tudo que nós sentimos a respeito de Deus corresponde à verdade. Tudo na nossa vida deve se passar, seja pensamento, seja sentimentos, seja outra coisa, todas elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Deve ser peneirado pela palavra de Deus. Nem tudo que ouvimos, nem tudo o que vemos e que dizemos ser de Deus é. Por isso, precisamos passar pelas lentes da palavra de Deus. O que imaginamos saber sobre Deus não deve estar em nossas conversas, pois a Bíblia deve vir antes dos nossos sentimentos e das nossas imaginações. A pergunta padrão para quando nós estamos olhando para qualquer área da nossa vida ou da sociedade deve ser: o que a Bíblia diz sobre isso? Nós proferimos nossas opiniões a respeito de todas as coisas e muitas vezes brigamos. E muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus porque não usamos essa pergunta básica: o que a Bíblia diz a respeito disso? Minha opinião a respeito das coisas não interessa. Se eu sou um seguidor de Jesus, o que interessa é o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Jesus diz a respeito de todas as coisas. O que a Bíblia diz deve vir antes dos nossos sentimentos e das nossas imaginações. Essa é uma ação que vai firmar a nossa fé na rocha da nossa salvação, que é Cristo. É uma ação prática. Pensar o que ele pensa, agir da forma como ele age, sentir da forma como ele quer que a gente sinta. Isso é estar firmado na rocha, tendo a nossa vida sendo construída sobre a rocha da nossa salvação, que é Jesus. A palavra de Deus contém todos os princípios. Não há uma área da sua vida, da minha vida, que não existe um princípio bíblico. A falta de obediência aos princípios da palavra de Deus trazem todos os problemas e os sintomas de doenças espirituais, até mesmo psicológicas, sobre a nossa vida, porque nós não observamos e não praticamos os princípios da palavra de Deus. Muitos cristãos já perderam o senso de prioridade, da prioridade em testar as coisas que chegam na sua vida à luz da palavra de Deus. Passam a acreditar que o que sentem é a verdade e não checam mais a Escritura para encontrar a verdade. Se você abraçou
o processo de criar raízes em Deus, de deixar Deus construir a sua casa, é essencial que você saiba a verdade da palavra de Deus. E a verdade, ela é uma pessoa. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E a verdade é Jesus. Jesus é a única verdade que existe neste universo, nesse mundo. E porque nos desviamos da verdade, porque não seguimos a verdade, vivemos o que vivemos, tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento, porque não observamos a verdade da palavra de Deus e não seguimos a verdade. Em João 8, 31, 32, Jesus nos diz assim: disse aos judeus que haviam crido nele, que estavam acreditando naquilo que ele estava falando: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus seguidores. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem conhece a verdade, segue a verdade, porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E aqueles que seguem Jesus e aqueles que são discípulos de Jesus praticam a sua verdade, a sua palavra. Em João 14,6, nós temos novamente Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ele se tornou o único caminho para chegar a Deus. Ele se tornou a única verdade para se chegar a Deus. E a única vida que existe, verdadeira, abundante e eterna, é Ele próprio. É Ele vivendo a vida dele através de nós. É a vida dele sendo gerada em nós e através de nós. Essa é a verdadeira vida. Paulo fala que um dia, quando Cristo se tornar a nossa vida, nós viveremos sobrenaturalmente e seremos luminares nessa terra, indicando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Na vida nós temos inúmeros momentos de desconforto e incerteza. É o que nós estamos vivendo hoje. O próprio Jesus disse que chuvas e enxurradas e ventos tomariam de assalto as nossas casas, inclusive essa pandemia. A única forma de nos mantermos em pé diante das pressões é tendo as nossas fundações solidamente construídas na rocha que é Cristo, através das Escrituras, ouvindo a verdade, praticando a verdade, construindo cada área, cada momento na nossa vida em cima da palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos fundamentar, solidificar, construindo as nossas raízes firmemente plantadas em conhecer, em praticar as Escrituras. Esta é a única rocha onde podemos nos firmar. Nos redemoinhos das emoções e de percepções conflitantes, não construa a sua casa. Nossa casa interior, nossa vida precisa ser construída sobre o fundamento da palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus. Todos aqueles que são governados por suas emoções, por seus sentimentos, pelos seus sentidos, estão vivendo em situações terríveis e difíceis, porque não estão firmados na rocha que é Cristo e na sua palavra. Em Colossenses 2, de 6 a 7, eu quero terminar esse devocional falando. Paulo nos diz assim, e serve isso para nós hoje. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, são seus discípulos, são seguidores, são seus seguidores, o Senhor continue a viver em vocês, enraizados e edificados, firmados na fé,
como foram ensinados e transbordantes de gratidão. Os ingratos não entenderam. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão firmados, edificados, fortalecidos em Cristo, que é a rocha, não importa o vento, não importa o tipo de chuva, o único sentimento que existe no seu coração é a gratidão. E você? Como vai a gratidão? Como a gratidão está se desenvolvendo no seu coração hoje? Pare para pensar. Seja grato. Deus os abençoe e até amanhã.